Glória a Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Diga, eu sou fruto do sonho de Deus. Bem alto, igreja. Eu sou fruto do sonho de Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Com grande alegria eu digo, eu sou fruto do sonho de Deus. Amém, igreja? Diga assim, eu nasci para vencer e reinar. Ai, com grande alegria, vamos repetir, você que está nos ouvindo também pelo Face, pelo YouTube, repita aí conosco aqui junto com toda a igreja de Cristo, você faz parte dela, diga, eu nasci para vencer e reinar, porque eu sou fruto do sonho de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Podeis assentar. Graça e paz, você que está nos ouvindo pelo YouTube, Facebook. Graça e paz a todos nós, filhos de Deus, amém? Frutos dos sonhos de Deus. Nascemos para vencer e reinar. Você fala isso com convicção, com fé, amados? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, eu falava para eles, você nasceu para vencer e reinar. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E é disso que eu quero falar nessa breve ministração para você hoje. Sobre herdeiros. Amém? Sempre que a gente fala sobre herdeiros, a gente lembra de herança. Amém? A gente fala de herança, a gente lembra de herdeiros. A gente fala de herdeiros, a gente lembra de herança. Não é verdade? Há muitos que trabalham para deixar herança. Trabalham fielmente, pensando que precisam, querendo mesmo deixar algo para aqueles que hão de ficar depois que eles partirem dessa vida. Querem deixar uma herança. Nós vamos ver rapidamente o que é que Deus fala sobre isso. Amém? Porque é isso que nos interessa. Nós sabemos que o reino dos homens, eles reinam, eles trabalham, eles deixam herança. E o nosso Deus? E o nosso Deus? A palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o Pai que está no céu, também nos dará. Amém? Abençoado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos falar um pouco de herança hoje. Vamos falar um pouco de herdeiros. Vamos aqui folhear a nossa Bíblia. E a palavra, Jesus nos diz que o homem, a vida do homem, não consiste nos bens que ele possui. Amém? Abra lá no livro de Lucas, no capítulo 12. Vamos ver isso na palavra. Lucas, capítulo 12. Nascemos para vencer e reinar em Cristo Jesus e temos uma herança. E nós vamos saber essa herança hoje claramente o que significa. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, Jesus conta a parábola do rico insensato. Quem achou, diga amém. Disse assim, disse-lhe um homem da multidão, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Aqui está um homem que está dizendo para Jesus, mestre, disse ao meu irmão que divida comigo a herança. Quando nós falamos de herança, falamos de herdeiros, nós pensamos em coisas que podem significar algo bastante estranho, mas não é estranho. As pessoas se dão muito bem
até que ela não saiba que tem uma herança para receber. Quando ela fica sabendo que ela tem uma herança para receber, a vida dela muda completamente. As famílias começam a brigar entre si. Irmãos que sempre se deram bem começam a ficar estranhos. Tios, parentes, herdeiros, pais, filhos, avós, tios, a descendência, enfim, que são herdeiros da herança, se deram bem até aquele dia. Mas, quando ficam sabendo que tem uma herança a receber, a coisa começa a ficar difícil entre os parentelas. E há herança que levam anos para serem divididas. Tamanha é a discussão entre os herdeiros. E aqui, esse homem está falando disso para Jesus. Ele fala assim, ó, disse-lhe um homem da multidão, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Eu já estava, podemos entender que estava havendo problemas na divisão da herança. Amém, amados? Jesus, porém, lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Aqui está um ensinamento maravilhoso, né? Para aqueles que estão para receber uma herança e já estão assim, com a orelha em pé, com os ouvidos atentos, para saber quem fica com esse, com aquele outro. Tem pessoas que têm muitos bens. Eu estava até lendo essa semana e eu vi uma pessoa que deixou muitos bens. E aí deixou, tantos bens que deixou a casa para um herdeiro, e todo o seu acervo para outro herdeiro. E eu fiquei pensando, engraçado, a pessoa, ela divide os seus bens de acordo com aquilo que ela acha que deve ser em vida, e quem recebe fala assim, eu não queria a casa, eu queria o acervo. O outro diz, não, eu não queria o acervo, eu queria a casa. Esse homem questionou Jesus, disse, fala para o meu irmão. Fala para o meu irmão que divida a herança comigo, porque o irmão não queria dividir a herança com ele. E Jesus deixou bem claro, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Se começar a brigar por causa da herança, por causa do reino do homem, por causa dos bens, então vai ser difícil a vida, vai complicar a vida. Tudo que ia bem até aquele momento, humanamente vai ficar complicado, vai ficar difícil. Vai acontecer como em Lucas 15, abre lá, Lucas 15, só folhar mais um. Lucas 15, versículo 11, todos já conhecem, mas nós vamos aqui estar recebendo pela fé a palavra de Deus, para que a nossa fé se fortaleça, o nosso conhecimento e entendimento seja cada vez maior, porque conhecer e prosseguir em conhecer. Amém, amados? Jesus continuou. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém
lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós lemos no Lucas capítulo 12 que um homem queria que o irmão dividisse a herança com ele. Aqui nós estamos lendo que o filho pediu a sua herança para o pai. E o pai deu herança material. É o que está escrito, herança material. Ele foi e gastou tudo. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandálias no pé. Trazei o bezerro gordo e matai-o, e comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Arrependido de ter pedido a herança e ter gastado toda a herança, voltou para o pai, e o pai o recebeu. Como dá problema herança, né, amados? Herança é um problema. Essa é a herança material que nós acabamos de ler. Mas nós somos herdeiros de Deus. Nós também temos uma herança. Como será essa herança? Como estará os filhos de Deus vivendo e desfrutando dessa herança? Estarão eles como o primeiro homem que disse a Jesus: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo? Será que os filhos de Deus estão assim também? Deus, o meu irmão tem uma herança maior do que a minha. Dá para o senhor dar um pouquinho mais para mim? Acho que não, né, amados? É só uma ilustração. Ou será que os filhos de Deus, herdeiros de Deus, nascidos de Deus, estão dizendo: Senhor, dá a minha parte, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. O Senhor não é como os homens. O Senhor dá aquilo que eu peço. O Senhor responde todas as minhas orações. Dá a minha parte, porque eu preciso desfrutar dessa herança. Eu também tenho direito. Será que os filhos de Deus fazem assim? Vamos ver o que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Duas histórias, dois momentos, dois filhos. E a igreja? Como será que a igreja está vivendo com a herança que ela recebeu? E é dela. Diga: a herança de Deus me pertence, porque eu sou filho. Ele me salvou e eu tenho essa herança. Olha que maravilhoso. Você tem que andar assim, sabido, entendido, com esse conhecimento de que você é herdeiro e que você tem uma herança e que você pode desfrutar dela. Aí você vai dizer: não, eu já sei, a minha herança é a vida eterna. Sim, mas essa resposta me faz lembrar Marta, quando Lázaro ficou doente e Jesus demorou ir ver Lázaro. E quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Marta então disse: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, não disse que se creres, verei a glória de Deus? Ela disse: ah, eu sei que os mortos ressuscitarão naquele dia. E Jesus respondeu a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que morre, não morre para mim. Aquele que vive e crê em mim jamais morre. Essa resposta de que você tem a herança e que você sabe que é a vida eterna, está muito longe. Se você sabe que a única herança que você tem é só a vida eterna, então você não vai viver a herança que você tem aqui hoje. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Olha o que Paulo diz. O mesmo Espírito, acompanha comigo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros ou não somos herdeiros? Está escrito aqui ou não está escrito? Temos uma herança ou não temos uma herança? E que herança é essa? Só a vida eterna? Não. 1 Coríntios. Vamos folhear a Bíblia um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 20. Vamos ver qual é a nossa herança. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E onde está esse reino de Deus? Lucas 17. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Lucas 17, capítulo 20. Olha o que Jesus diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível. Olha só. A divisão da matéria, nós vimos que o filho pródigo pediu, foi e gastou tudo irresponsavelmente. O outro já estava com problema em receber a herança, falou para Jesus: fala para o meu irmão dividir comigo. Agora Jesus vem e diz: o reino de Deus não vem de forma visível. E como é que eu vou desfrutar desse reino então se não é visível? Não é visível porque o rei desse reino é Deus e Deus é invisível. No reino dos homens é visível porque o homem é matéria, é visível. Mas o nosso rei, Deus, é invisível. Por isso que o reino de Deus é invisível. Amém, meus amados? Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. A sua herança, igreja, atenta para isso. A sua herança está dentro de você. Não é divisível com A, com B, com C. Não precisa pedir para ninguém dividir. Não precisa nem pedir para Deus dividir, porque Ele colocou o reino dele dentro de você. Dentro.
Oh, glória a Deus. Por isso que a igreja não precisa ficar pedindo ou falando: Senhor, cadê o meu reino? Cadê a minha parte? Senhor, divide com o meu irmão, divide com aquele, me dá essa parte. Não precisa, igreja. Cada um de nós tem um reino todo de Deus dentro de nós. Não é palavra, é poder de Deus dentro de nós. Não há briga nessa divisão, não há contenda, não há dissolução, não há inveja, não há nada, porque você tem o reino de Deus, a herança de Deus, a parte de Deus dentro de você. Dentro. Como é que você vai andar então? Você vai dar na graça. Você vai andar em amor com o seu irmão, olhar para ele. A sua herança é igual a minha. Aleluia por isso. A sua herança, irmã, é igual a minha. A sua herança, a sua, é igual a minha. É na mesma proporção, é de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. Ele colocou a sua herança todinha em mim. Esse é o corpo. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Renova a sua mente. Estão brigando por herança aqui, ali, acolá. Estão esperando pai, filho, sei lá quem, partir dessa vida para ficar com ela. Estão achando que a parte é maior, é menor, não é justa. Mas no povo de Deus, a igreja de Cristo não tem contenda com a herança. Não tem contenda com a herança. Não tem contenda com a herança. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Posso andar tranquila. Glória a Deus, posso andar tranquila. Aleluia, não há contenda. Não há contenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 14. Vamos ver o que Paulo fala. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 14. Glória a Deus. Romanos 14. Versículo 17. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Romanos 14, versículo 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos repetir todos juntos, igreja. Pois, repete junto. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É essa a minha herança: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, é essa a sua herança: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitos bens. Tem herdeiros que recebem muitos bens, mas não tem justiça, não tem paz, não tem alegria no Espírito Santo. Mas quando você, aleluia, e você chegou até aqui pela fé, Deus trouxe você até aqui, e você então uma nova criatura, vivendo pela fé. Agora você entende a alegria e a paz que é viver sem condenação, sem sacrifício. E entende também que o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá, está dentro de você. E que nesse reino, aleluia, que Deus te deu, tem paz, tem alegria, tem justiça no Espírito Santo.
Não dá para abrir mão desse reino abençoado. Isso é tudo. Não há mais o que receber. Não há mais. Você recebeu o reino de Deus. Que mais você está esperando para receber? Que mais você quer receber, igreja de Cristo? Que mais? Ele já te deu toda a herança. Você está como filho pródigo, querendo gastar a herança de qualquer jeito e perder a paz, não receber a justiça, nem a alegria no Espírito Santo, é isso? Porque se você fizer isso, Paulo nos adverte. 1 Coríntios capítulo 6. Somos herdeiros em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Ele vai falar aqui dos herdeiros também. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está falando de salvação aqui, abençoados? Não. Paulo está falando do reino de Deus, que é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? E ele continua no versículo 11. E tais fostes alguns de vós. Aleluia. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! E é por isso que Ele entregou o reino e Ele colocou o reino dentro de você, porque você foi lavado, justificado pelo Espírito Santo. Por isso você tem o direito. Não deixe a sua mente confundir você. Não ande procurando o reino aqui ou acolá, esperando isso ou aquilo. Ele está dentro de você. E o reino do homem é assim. A herança vem e vai. Recebe e gasta tudo. E passa. Os reinos dos homens, eles não permanecem para sempre. Tanto é que a pessoa fica muito contente de receber uma herança, depois ela aplica ali, aplica aqui, aplica lá, divide com esse, divide com lá. Quando vai ver, daqui a um tempo não tem mais nada. Mas não é assim a herança dos filhos de Deus. Aleluia. Não é assim. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Está escrito: pelo que, Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Ninguém pode abalar o reino de Deus que está dentro de você. Ninguém pode abalar. Você recebeu um reino que não pode ser abalado por nada, nem ninguém, nem coisa alguma nesse mundo. Nada. Um reino inabalado.
Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. A alegria de ser herdeiros, a alegria de ter esse reino dentro de nós, de receber paz, justiça e alegria no Espírito Santo, nos deixa tão confortáveis que a nossa reverência em servir ao Senhor é com profundo amor, aleluia, com profundo amor e gratidão, gratidão, gratidão a esse Deus, por ter recebido esse reino que não pode ser abalado. Não precisa mais se preocupar com divisão de herança. Amém, irmãos? Não precisa mais ficar preocupado se vão te deixar herança ou não vão. Não precisa mais se preocupar se estão brigando com herança e não. Aquele que abre mão de tudo fica livre de tudo, porque recebeu a herança em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um reino inabalável. 2 Coríntios, capítulo 6. Estamos terminando já. Com grande alegria, Senhor. Com gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. 2 Coríntios, capítulo 6. É assim que o reino dos homens nos vem. Porque o reino de Deus é invisível, mas ele está dentro de nós. E nós somos espíritos vivos, servindo ao Deus vivo. 2 Coríntios capítulo 6, diz assim: e nós, cooperando com Ele quem? Com Cristo. Também vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Digo-te agora, é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, porque a nossa herança é o reino de Deus e Ele é invisível e está dentro de nós. É justiça, é alegria no Espírito Santo e é a paz. E esse reino não pode ser abalado por nada, como pobres, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos e muitos e muitos, porque aonde vamos, o reino de Deus vai conosco. Ele é estabelecido, ele não é dividido, e não há contenda no reino de Deus, não há contenda no meio da igreja, porque cada um já recebeu a sua herança. Já recebeu a sua herança.